Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Olá, meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero, através desse vídeo, compartilhar com os meus queridos irmãos e amigos mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, que tem como título Provai se os Espíritos são de Deus. Lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2020. Estamos partindo já para o final desse trimestre, E não poderia deixar de deixar gravado esta lição que é tão importante para nós. E se você, por um motivo ou por outro, não teve acesso a esta lição, então agora está aí a sua oportunidade de aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, E o título dessa lição, Provai se os Espíritos são de Deus. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, ou necessariamente estão ali a serviço de Deus. Muitas vezes o adversário, o arqui-inimigo de Deus, usa das artimanhas e das sutilezas para enganar o povo, para desviar o povo do caminho da verdade. Mas os que são espirituais discernem bem as coisas espirituais e conseguem compreender e enxergar quando algo é de fato da parte de Deus ou não. O texto áureo diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, se João escreveu isso naquela época, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, o que diremos nós nestes últimos dias, onde mais do que nunca tem se levantado falsos profetas, falsos cristãos, falsos evangélicos, cujo caráter deixa muito a desejar quando nós entramos para dentro da Palavra de Deus, que dirá nesses últimos dias quão perigoso tem sido a nossa vida no tocante à vida espiritual em relação a estas coisas. A verdade prática diz, através dos dons espirituais que é dado à igreja, a igreja discerne os espíritos enganadores. É por isso que eu vou sempre tocar nessa tecla. A igreja, ela não se corrompe, ela não se desvia do caminho da verdade, ela não se abala e ela não se frustra quando surgem escândalos relacionados ao Evangelho, seja muitas vezes envolvendo bispo, pastores, padres, frades, o que você queira imaginar ou nomenclaturar, A igreja ela não se corrompe, não se abala com essas coisas. Por quê? Porque nem todos que dizem que são, o são de verdade. O Espírito de Deus, a primeira coisa que nós podemos perceber, o Espírito de Deus, ele não promove confusão no meio do povo. Não. O Espírito de Deus, ele não traz algo que venha causar confusão, contenda, falta de entendimento, falta de interpretação. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é esclarecedor. Ele abre a mente, o entendimento dos homens para que conheçam o caminho da verdade. A nossa leitura diária estava lá em 1 João 4, do 1 ao 6. Nem todo o Espírito é de Deus. João vai falar isso, em 1 João capítulo 4, verso 1 ao 6. Terça, 1 Coríntios 2, 7 ao 16. Devemos discernir os Espíritos,
se são realmente de Deus ou não, e o que é espiritual discerne bem. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 17, os espíritos maus são enganadores, eles são enganadores, quem é espiritual sabe e discerne isso. 5, Êxodo 7, do 8 ao 13, os espíritos maus imitam a Deus. Há um episódio ali no Antigo Testamento, né, onde uma pessoa ela vai se manifestar de uma forma a parecer com Deus, que é Deus que está falando, que é Deus que está agindo, mas não é de fato, né? Então os espíritos maus, eles muitas vezes imitam a Deus. É parecido, igualzinho, mas pequenos detalhes vão revelar a farsa, o engano, a mentira. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, os dons edificam a igreja, os dons espirituais, os dons vindos da parte de Deus verdadeiramente edificam a igreja, não causam confusão, não causam discórdia, não desestrutura a igreja, pelo contrário, edificam a igreja. Sábado, 1 Coríntios 14, do 1 ao 25, o dom profético é útil à igreja. O dom profético, o dom de profecia é útil à igreja de Deus. Leitura bíblica em classe. Neemias 6, do 10 ao 14, 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21 e 1 Coríntios 14, 29. Vamos fazer essa leitura como de costume, né? Neemias 6, 10 vai dizer: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabeel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, verso 11, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Verso 12, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Esse falso profeta recebeu suborno para poder proferir essas palavras, né, para Neemias. Verso 13, para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Verso 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses 5 e 20 e o 21 vai dizer: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Quando alguém se manifesta no meio da igreja de Deus com dom de profecia, nós precisamos ser cautelosos. Eu não posso murmurar, eu não posso criticar, eu preciso ficar cauteloso, examinar tudo, ver o cumprimento. Talvez eu possa até examinar a vida do profeta, né, para ver se condiz. Mas o conselho que a palavra de Deus que dá é esse para nós: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Coríntios 14, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Olha lá. Os outros julguem. Então, compreenda que nós, a igreja de Deus, ela tem autonomia, ela tem autoridade para examinar. Não podemos desprezar, mas temos autonomia e autoridade para examinar e também para julgar se aquela profecia é ou não da parte de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados. Objetivo geral: levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Objetivos específicos: primeiro tópico, destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Segundo tópico, ressaltar que a Bíblia revela
a existência dos falsos profetas. Terceiro tópico, salientar que devemos julgar as profecias. Quarto tópico, mostrar por que devemos julgar as profecias. E no quinto e último tópico, pontuar como devemos julgar as profecias. Para quê? Para não incorrermos no risco de blasfemarmos, contra o Espírito Santo de Deus. Afinal, eu falei de início que quem é espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Nossa introdução. Na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Primeiro tópico. Cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Os samaritanos eles já tinham percebido a importância que os profetas tinham para o povo de Deus. Então, observe, eles vão usar justamente dessa sutileza. Agora, o que eles não sabiam também é que os que são espirituais sabem quando o espírito e o profeta provém de Deus ou não. E aí é nessa controvérsia que eles acabam falhando, fracassando, e a obra de Deus ela progride. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam a visita deles. Por quê? Porque os judeus já sabiam que eles eram contra a obra de Deus. Então não precisa ajudar, querido. Não precisa ajudar. A sua ajuda não é necessária. Se percebe quando alguém é contra os projetos da igreja, contra os projetos da obra de Deus, tudo que o pastor fala não está certo, o que o líder fala não está correto. Por quê? Um espírito maligno atua na vida dessas pessoas para impedir o crescimento e o desenvolvimento da obra de Deus. E eu preciso contextualizar uma lição como essa com a vida espiritual da igreja. E nada mais é do que isso, Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Por quê? Porque eles sabiam que os judeus acreditavam nos profetas. Só que eles não sabiam que eles tinham um Neemias espiritual, comunhão com Deus, intimidade com Deus, que não se deixaria enganar. Tobias e Sabalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles e a profetisa Noádias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte. Olha, irmãos, observe, meus queridos, meus amigos, o extremo em que o inimigo chega para fazer parar a obra de Deus. Mas nós não devemos nos abater nem nos abalar. São nesses momentos que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, para que Ele nos revele qual seja de fato a sua vontade para o seu povo. Então eles vão tentar convencer Neemias que Neemias deveria fugir para dentro do templo para assim salvar sua vida. Neemias 6, do 10 ao 14. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta, é um mentiroso. E nada fica encoberto dentro da obra de Deus. Subtópico 2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Ora, Deus não mandou fugir. Olha a inteligência do inimigo. Quanto nós estamos à frente do inimigo. Deus não mandou fugir, Deus mandou dar continuidade na obra. Então esse profeta aí é falso. Compreenda, são esses detalhes mínimos onde você vai conseguir discernir se é de Deus mesmo ou não.
Por isso que a palavra do Senhor ele vai dizer que quem é espiritual discerne bem as coisas espirituais. E ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para temorizá-lo. Então observe que a síntese desse tópico nós poderíamos resumir assim: a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Não é porque nós valorizamos os profetas que nós vamos receber e dar ouvidos, dar crédito a qualquer coisa. Não, precisamos provar se os espíritos são de Deus. Tópico 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Já no Antigo Testamento, eles existiam. Mais do que nunca em nossos dias, ele também existe. Subsiste. Por quê? Porque toda a estratégia do inimigo é para fazer parar o povo de Deus. Então nem tudo que parece é. O trágico exemplo relatado em 1 Reis 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Verso 2. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. 1 Reis 13, 3. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não a podia tornar a trazer. Então, observe que os profetas, eles foram muito ativos no Antigo Testamento. Mas também existiram os falsos profetas. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água. Depois que esse profeta ele profere essas palavras, né, por parte de Deus, Deus havia dado uma ordem para ele que ao sair dali, ele não comesse pão, não bebesse água naquele lugar e que não voltasse pelo mesmo caminho. A ordem de Deus para este profeta era essa. 1 Reis 13, 9. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta. Olha só. Mas ele é uma pessoa idônea. Ele é um velho. Ele se bem que, corrigindo aqui, idoneidade não é sinônimo de velhice, tá? Existem pessoas que são novas e elas são idôneas, né? Elas têm um senso estabilizado ali criticamente. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus, e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado. Olha as sutilezas, né? Ordenado que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. 1 Reis 13, do 11 ao 15. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Ora, o homem de Deus houvera sido advertido de que não comesse naquela cidade, não parasse em lugar algum e não voltasse pelo mesmo caminho. Preste bem atenção como eles são antigos, né? Esses falsos profetas. Então, ele aceitou. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, mas agora é Deus que está falando na boca verdadeiramente do velho profeta, tá? Antes voltasse e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 1 Reis 13, 21 ao 22.
Depois de ter comido pão, voltou e no caminho um leão matou-o, deixando-o prostrado na estrada. 1 Reis 13, 23 ao 24. Então, observe que o mesmo velho profeta que profetizou falsamente, Deus o usa nessa situação segunda para recobrar ao profeta de Deus, vindo de Judá, a ordem que ele tinha recebido e que foi negada, foi recusada. Ele desobedeceu. Compreendam isso? Então o velho profeta ficou sabendo, foi lá, recolheu seu corpo e o sepultou, Sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento, lágrimas de crocodilo, como diz o outro. 1 Reis 13, 26 ao 28. Letra B. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Jeremias 29, 21, 23. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia sim, um tal de Micaías aí, mas esse daí ele só profetiza contra mim, disse o rei Acabe para Josafá. Mas Josafá falou: não tomaremos nenhuma decisão sem antes ouvir este profeta. Então foram buscar, disseram: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. E fala bem. Tem muitas pessoas que elas são persuadidas a falar somente o que o povo gosta de ouvir. Mas nós precisamos compreender uma coisa: nós precisamos falar aquilo que Deus quer falar com o povo. Isso que é importante neste reino, no reino de Deus. E observe que esses profetas que falaram bem para Acabe, eles eram profetas comprados, eles eram pagos para isso. Mas aí vem o profeta de Deus, o homem de Deus, Micaías, e vai proferir as palavras que o rei jamais gostaria de ouvir da parte de Deus. Por quê? Porque ele está em desobediência. E o desobediente ele nunca quer ouvir o conselho de Deus. Ele quer continuar na sua desobediência. Então, alguém fala para ele falar da mesma forma que os outros profetas. Então, Micaías, como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha, 1 Reis 22, 5 ao 28, 35 ao 37. Micaías não deu ouvidos à voz daqueles homens, O que foram buscá-lo disseram: de vez aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para com o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías falou o que Deus havia colocado no seu coração para falar. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Jeremias 5,31. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos, Deuteronômio 13, do 1 ao 18, 18 e 20 ao 22, Jeremias 23, 11 ao 32, ainda capítulo 28, 6 ao 17, Ezequiel 13, do 1 ao 18. Então, esses falsos profetas, eles sempre existiram. Nos nossos dias, não é diferente. O que eu preciso ser é verdadeiramente espiritual para discernir se os espíritos são de Deus. Subtópico 2, no Novo Testamento. Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Apocalipse 2, 20 ao 23. Letra B. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Mateus 24, 11 ao 24. O espírito do anticristo estará então operando grandemente, 1 João 2, 18, ainda 4, 2 e 3. E fará esses falsos profetas aparecerem sinais e prodígios de mentira, com todo o engano
e injustiça. Segundo os Tessalonicenses 2, do 9 ao 10. Isso aí são profecias que já vemos se cumprindo em nossos dias, porque muitos falsos profetas e enganadores têm se levantado e enganado e levado após si uma multidão, falando muitas vezes de coisas que não são os objetivos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso nós precisamos estar muito atentos, né? A síntese do tópico 2, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Tópico 3. Devemos julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. E esse revestimento que a igreja recebe é que faz com que ela não seja enganada. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava, 1 Coríntios 1,7. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14:1. Subtópico 2. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedades de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada. O que é uma igreja bem doutrinada? É uma igreja bem ensinada, uma igreja bem aconselhada conforme os parâmetros da palavra de Deus, e não por vãs filosofias, teologias que muitas vezes mais confunde a cabeça e a mente das pessoas do que de fato o discernimento da palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo. Então se tornará necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais, para não ser menino, para não cair na contradição de homens fraudulentos, né? Conforme a palavra de Deus nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,19. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. E lembre-se que a igreja ela é soberana. E quando eu falo da igreja, não falo da placa, da denominação, não. Falo da igreja de Cristo, comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus e que segue triunfante, né? Nesta batalha, nesta peleja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, não têm validade, pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro, ao engano, à mentira. Portanto, fujamos dos falsos profetas, muitas vezes até canela de fogo, mas que confunde e leva a mentira aos homens. Dizem que Deus disse quando Deus não disse aquilo. É muito triste, muito triste, muito triste. E é o que mais nós temos visto nestes últimos dias que antecedem a volta gloriosa de Jesus. Tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. A palavra de Deus nos manda julgá-las. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, 1 Coríntios 14, 29. Subtópico 2. Por que os que profetizam são sujeitos a falhas? Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que um instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Por isso que precisamos ter a vida consagrada, a vida no altar, porque Deus usa qualquer um, desde que esteja de acordo com os parâmetros da sua vontade, ou até mesmo quando Deus tem propósitos específicos com aquilo. 1 Coríntios 13, 1 ao 3. Subtópico 3. Por que pode haver conhecimento prévio dos fatos?
Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. Jeremias 23 e 28. Jeremias vai fazer vai usar essa figura de linguagem aí, né, para ilustrar uma verdade. Ele vai dizer que tem a palha com o trigo. Tá? A palha é jogada fora, é queimada. O que se aproveita é o trigo. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi, 2 Samuel 7,2. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada, 2 Samuel 7, do 4 ao 6. Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminadora de mentiras. Lemos sobre isso em 1 Reis 22, 7 ao 11, e ainda 19, 21 e 23. Tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Não existe manual melhor do que a própria palavra de Deus para que nós venhamos julgar as profecias. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. O profeta ele tem que ser sempre submisso à palavra de Deus. Por quê? Porque não há maior profecia do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, é o nível, né? Amós 7, do 7 ao 8. A palavra de Deus é perfeita, Salmos 19, 7. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem quer que for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus. Ela é anátema, não tem validade, não tem valia. Ela tem que ter base da palavra de Deus. Gálatas 1 e 8. Subtópico 2. Através do dom de discernimento de espíritos. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom. Né? 1 Coríntios 2, 15, o dom de discernimento. João 7, 17, Filipenses 1, 10, Lucas 12, 57. Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo a reconhece. 1 João 1, 5. Todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. 1 João 1, 7. Desse modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. João 10, 4. A noiva conhece a voz do seu amado. Cântares 2, 8, 5 e 2. Subtópico 3. A profecia se conhece pelo seu sabor. Jó 6, 6 e 7, 12 e 11. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Conhece quando um estrangeiro fala. Compare Sibolete e Shibolete. Juízes 12, 6. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Concluindo a nossa lição, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecias. Assim, de outra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus
por meio delas quer nos dar. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você possa cada dia mais crescer na graça, no conhecimento de Deus e no entendimento da sua palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.